O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A Igreja hoje faz memória do apóstolo São Barnabé. Ele recebeu o título de apóstolo, mas sabemos que ele não fazia parte do grupo dos 12 apóstolos. Depois que Judas saiu, foi chamado para o seu lugar Matias. Barnabé, porém, é um dos primeiros discípulos de Jesus e se juntou no apostolado, no trabalho missionário com os apóstolos de Jesus. Os Atos dos Apóstolos falam várias vezes de Barnabé, como nós ouvimos hoje. Quando Saulo se converteu e a comunidade cristã ainda não tinha certeza realmente da sua conversão, é Barnabé que convida Paulo, o toma consigo e o leva até a comunidade cristã e o apresenta. É a partir daquele momento que Paulo é aceito na comunidade. Barnabé depositou seus bens aos pés dos apóstolos, fazendo este gesto de despojamento, de desapego, para poder fazer parte da comunidade que procurava viver em comunhão, na partilha. E Barnabé, com este gesto, entra na comunidade. É um homem virtuoso, cheio de Espírito Santo e de fé. Os Atos dos Apóstolos falam de Barnabé. É um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. É um homem que testemunha a sua fé em Jesus Cristo, exorta os irmãos a serem perseverantes, a não desanimarem, apesar das contrariedades, apesar de toda aquela conjuntura contrária à comunidade cristã. E ele era um daqueles que exortava os irmãos a não desanimarem, a continuarem na missão. Portanto, Barnabé é ainda hoje para nós um exemplo de discípulo missionário, de apóstolo que anuncia Jesus Cristo, iluminado pelo Espírito Santo, animado pelo Espírito Santo, e é cheio de fé que ele leva a palavra de Deus e se torna uma testemunha credível para as outras pessoas.
Chama a atenção o fato dos Atos dos Apóstolos, quando diz que o Espírito Santo disse para a comunidade, inspirou a comunidade: separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazer o trabalho para o qual o chamei. Então a comunidade jejuou, rezou, e os irmãos impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os deixaram partir. O Espírito Santo que sugere. Mas vejam algo muito importante: embora Barnabé e também Saulo fossem pessoas iluminadas, cheias do Espírito Santo, pessoas corajosas, cheias de entusiasmo, mas não são eles que tomam a decisão de ir evangelizar por conta própria. O Espírito Santo sugere a comunidade, e a comunidade que os envia para anunciar o Evangelho. Isso é muito importante para nós, quando nós queremos fazer alguma missão, quando nós sentimos esse desejo de evangelizar, de anunciar Jesus Cristo. Lembremos-nos sempre que nós somos membros de uma comunidade cristã, que nós não podemos querer fazer as coisas por conta própria, porque corremos o perigo de nos afastarmos da comunidade e anunciar não Jesus Cristo, mas anunciar a nós mesmos. Nós precisamos ter sempre a obediência, nunca nos desvincularmos da comunidade e manter sempre a unidade da fé, viver sempre em comunhão com a igreja. Só assim nós podemos de fato evangelizar e anunciar Jesus Cristo, porque não podemos ter a pretensão de evangelizar sem estar em comunhão com a igreja, com a comunidade cristã. Jesus enviou os seus discípulos para anunciar. Ele diz aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino do céu está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Os discípulos recebem a missão de anunciar o reino de Deus, o reino dos céus. E anunciar o reino dos céus significa agir como Jesus agiu. Falar em nome de Deus, falar aquilo que Jesus anunciou. Mas o evangelho que nós anunciamos deve nos levar a concretizar esse anúncio através de gestos de libertação para as pessoas que são escravas do vício, escravas do pecado, as pessoas que vivem doentes, as pessoas que precisam de vida. São tantas as situações em que as pessoas se encontram tristes, em que as pessoas se encontram como que presas, escravas do mal. O evangelho que nós anunciamos deve levar as pessoas à capacidade de libertar-se, de ter a vida, de encontrar em Cristo o sentido da sua existência e poder assim ter a liberdade dos filhos de Deus, porque nós fomos criados para a liberdade. Jesus deu a sua vida para que nós fôssemos livres de todas as amarras, de tudo aquilo que pode nos impedir de viver como filhos e filhas de Deus. O Evangelho deve ser, portanto, da esperança, da graça, da vida, da libertação, da paz. E os discípulos de Jesus, que são enviados, os apóstolos, eles devem confiar em Deus, confiar na providência divina. Eles devem dar testemunho de despojamento,
Por isso, eles não devem levar tantas coisas consigo, não devem levar nem ouro, nem prata, nem dinheiro, nem sacola, nem abundância de roupas, nada. Eles devem ser despojados, para que sejam também livres, porque quando nós temos muitos haveres, quando nós temos muito dinheiro, quando nós temos tantas coisas, isso de qualquer maneira nos impede de sermos livres para anunciar o Evangelho. Por isso que os religiosos fazem o voto de pobreza. Para quê? Para que sejam livres, não tenham nada em seu nome. Nós não temos nada, nós religiosos não temos nada no nosso nome, não podemos ter nada. Não podemos ter conta em banco, não podemos ter dinheiro guardado, para que nós sejamos livres. Qualquer momento podemos ser enviados para outro lugar. E o que nós fazemos? Não temos preocupações. Não temos preocupações, não vamos ficar preocupados, tem que resolver este problema, aquele outro, vai pagar estas contas, nada. Se os superiores me disserem, amanhã deves ir para a Índia, então posso ir tranquilamente, porque estou livre para a evangelização, para o serviço. Portanto, aquele que se dispõe a seguir Jesus, quer ser realmente anunciador, testemunha, ele deve ser livre, despojado dos bens deste mundo. E assim ele dá um testemunho da sua fé, dá um testemunho de que ele acredita na providência de Deus. Anunciar o Evangelho, testemunhar Jesus Cristo é possível para todos nós, porque justamente não depende de recursos materiais. Não é aquele que tem muito dinheiro, aquele que tem muitos haveres que pode anunciar o Evangelho. Ao contrário, isso pode se tornar um empecilho. Quem é pobre tem a possibilidade ainda mais de anunciar, testemunhar Jesus Cristo. As pessoas às vezes que não sabem nem mesmo ler, mas podem anunciar, podem testemunhar Jesus Cristo. Encontramos pessoas, às vezes, que estão até mesmo numa cama, doente, não podem nem se locomover, mas que testemunham Jesus Cristo com uma fé enorme. Falam de Deus com alegria e essas pessoas testemunham. Portanto, todos nós podemos anunciar Jesus Cristo. O importante é que nós sejamos como Barnabé, aprendamos de Barnabé, cheios do Espírito Santo, tenha bondade no coração e tenha uma grande fé em Jesus Cristo. Se nós formos assim, poderemos então ser verdadeiros apóstolos e discípulos missionários de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.